Livro de Números, capítulo de número 13. Versículos de número 1 até o 3. Depois, os versículos de número 25 ao versículo de número 31. Todos acharam? Escrito está: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, fez o quê? Versículo 3. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, fez o quê? E Moisés, de acordo com as ordens do Senhor, fez o quê? Todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo de número 25. E voltaram de examinar a terra depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Eles deram a informação a toda a congregação e lhe mostraram o fruto da terra, e cortaram-lhe e disseram: Fomos à terra para onde tu nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Verdadeiramente o quê? Mana leite e mel. Verdadeiramente o quê? Mana leite e mel. E este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra. Todavia o quê? É forte o povo que habita na terra. As cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar, à margem do Jordão. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés. Quem foi que fez o povo se calar? Subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Versículo 31. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque não poderemos subir contra aquele povo, porque podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, na terça-feira passada, quando eu estava ministrando sobre o capítulo de número 11, que tratava acerca da murmuração, eu disse uma frase que resumia o que é a murmuração. A murmuração é uma prisão sem a existência de céus. Quando nós encontramos pessoas que de forma visível nunca está satisfeita com aquilo que tem, com aquilo que é, ou com aquilo que Deus tem feito na vida dele, é notório que esta pessoa é uma pessoa frustrada, decepcionada
e em sua maioria sofre do mal chamado depressão. Porque uma pessoa, quando ela é murmuradora, é uma pessoa que não tem motivos de vida, de viver, de alegria, e consequentemente aquela ausência que existe nela, a deficiência de valorizar aquilo que possui, faz com que ela transmita a sua tristeza, a sua decepção, os seus fracassos para aqueles que o rodeiam. A murmuração é um dos piores pecados que podem existir sobre a vida de qualquer ser humano. A insatisfação é algo que traz sobre o ser humano uma vida frustrada e decepcionada. Entendo eu que, quando em consequência, as grandes frustrações e o chamado mal do século, chamado depressão, é consequente daquilo que temos visto na sociedade contemporânea, aquilo que tem sido mostrado, aquilo que tem sido pregado em nossos púlpitos, tem sido mostrados na televisão e tem sido transmitidos através das mídias sociais, tem feito com que pessoas que não têm alcançado aquilo que os influencers digitais têm alcançado, tem pessoas que não têm conquistado aquilo que tem sido pregado pelos neopentecostais, de que esse evangelho é só vitória, vitória e vitória. Tem feito com que dentro da igreja muitas pessoas tenham se frustrado e encontrado como solução se trancar dentro de casa e não ter mais vontade de estar na igreja. Isto é consequência de ensinos que estão deturpados diante daquilo que está escrito nos 66 livros compilados na Bíblia Sagrada. Infelizmente, as pessoas também não dão valor à mensagem pura do Evangelho. As pessoas dão valor a coaches travestidos de pregadores e pastores que têm pregado sermões de que a vida do crente tem que ser de vitória, de prosperidade e de riqueza. E é notório que muitos dos que estão aqui muitas vezes não têm nem carne para comer. É notório que tem gente que não lembra qual foi a última vez que teve condições de sair com a família, de comprar uma roupa nova, de comprar um sapato novo, até mesmo de fazer uma reforma em sua casa. As pessoas têm vivido pelaquilo que têm visto, principalmente nas mídias sociais, e no entender, da mesma forma que aquele que está atrás da tela teve supostos sucessos, eles também deveriam ter. Se nós pegarmos a lista das pessoas que mais têm seguidores no Instagram, são pessoas que têm postados na rede social, andando em carros importados de mais de R$1 milhão. É Porsche, é Ferrari, é viver em mansão, é comer em restaurantes caros que só no estacionado você deixa R$5.000, em tomar uma bebida mais R$2.000. Essas pessoas têm feito com que aqueles que o seguem acreditem que a vida é feita de sucesso. Mas Jesus nunca ensinou em nenhum dos 4 evangelhos que nós teremos uma vida de prosperidade e vitória, que nossa vida seria fácil, que nossa vida seria mais de 1000 maravilhas. E nós temos visto nesses últimos dias crentes que andam moribundos, murmuradores, insatisfeitos, porque não têm alcançado aquilo que seus olhos e seu coração têm desejado. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração nesta noite. Mesmo que você não ande em um carro importado ou até mesmo em um carro popular, mesmo que tua casa não seja uma casa confortável e tenha, quem sabe, um ar-condicionado e uma cama confortável, mesmo que sua roupa não seja uma roupa nova, eu tenho uma coisa para te dizer: Deus preparou uma morada para você nos céus, e lá as ruas são de ouro, os muros são de cristal, e nós viveremos eternamente com Ele, dando glória e dizendo: Santo, Santo,
Porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Talvez você não tenha uma vida de sucesso, não coma aquilo que deseja, não mora no bairro que queira e muito menos na casa que possui. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: o importante é você ouvir Jesus lhe chamar pelo seu nome e dizer: vinde, bendito meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos tenho preparado. A Bíblia diz que a murmuração é um pecado grave. Israel não tinha do que reclamar. Deus havia lhe concedido muitas coisas desde o momento em que usaram da maior potência mundial da época, que era o Egito, destruindo o poder egípcio através das 10 pragas e tirando o povo com mão forte, abrindo o mar vermelho. Israel foi uma nação que viu milagres atrás de milagres. Imagine vocês estarem na praia de Jauá ou de Aremé e de repente ver aquela praia se abrir com as bandas e você atravessar de uma margem a outra. Israel teve um privilégio de ver Deus, através do sopro do vento oriental, dividir aquele local em duas partes. E todos os arqueólogos que tentaram provar que era mentira que Deus havia aberto o mar vermelho, descobriram através da arqueologia em Oscar que naquela madrugada Deus fez com que houvesse um vento do ocidente e do oriente, abrisse o mar em duas partes para que seu povo atravessasse em direção à terra prometida. Deus fez com que os tais se convertessem através da conclusão de que verdadeiramente houve um milagre naquela madrugada no mar vermelho. Então, com isso, Israel havia contemplado a mão de Deus quando seus inimigos poderosos morreram afogados dentro daquele mar. Porque quando o último israelita atravessou, diz a Bíblia, o mar se fechou e o inimigo foi derrotado, e Miriam cantou e fez aquele culto abençoado pentecostal, dizendo só: o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Israel viu milagres e maravilhas, mas o que levou Deus a tirar a nação de Israel do Egito? O que levou Deus a tirar a nação de Israel do Egito foi uma promessa feita a Abraão. A promessa de Deus feita a Abraão foi a seguinte: sai do meio da tua parentela, capítulo 12 do livro do princípio de Gênesis, e eu te darei uma terra que emana leite e mel. A promessa estava sobre Abraão, e Deus diz a Abraão: mesmo você não tendo enxergado, eu preciso que você creia que eu vou dar a você, através da sua descendência, uma terra que emana leite e mel. O que significa uma terra que emana leite e mel? É uma terra que tudo que plantasse fazia nascer e crescer e prosperar. Por quê? Porque as nações da época viviam exclusivamente da agricultura. Então todas as nações desejavam um local para morar, um local para plantar, aonde a terra fosse fértil, aonde quando plantasse tivesse direito de colher. Deus chama Abraão e diz assim: eu te darei uma terra que emana leite e mel. Mas o que é interessante nós percebemos é que Abraão recebeu a promessa, mas Abraão não desfrutou da promessa de forma permanente, mas de forma momentânea. Quando ele com o seu sobrinho Ló chegam à terra de Canaã, e logo o seu olho gordo disse assim: eu vou para aquela banda, tio, porque lá a terra, a campina é verde, e tu fica com outra parte. Só que a promessa não estava sobre Ló, a promessa estava sobre Abraão. E quando a promessa está sobre a vida de alguém, não importa onde ele esteja morando, não importa a cidade onde ele esteja, não importa o bairro onde ele mora, não importa a cidade onde ele mora, não importa o estado onde ele mora, aonde ele pisar a planta dos seus pés, o Senhor fará florescer, porque ele está debaixo de uma promessa. José teve um sonho aonde o feixe, o sol e a lua se prostravam, e a Bíblia diz que quando José chega à casa de Potifar, após ter sido vendido como escravo, diz o texto que tudo quanto José tocava
florescia. Por quê? Porque José estava debaixo de uma promessa. Eu e você que estamos aqui nesta noite, estamos debaixo de uma promessa. Então, independente do que aconteça na sociedade lá fora, nós estamos debaixo de uma promessa. E a promessa que Deus nos fez nos diz o seguinte: aonde você for, aonde você pisar, vai se fazer prosperar, porque Deus está debaixo de uma promessa. Glória ao nome de Jesus. Pelo fato de estarmos debaixo de uma promessa, Deus vai cumprir a sua promessa. E porque Deus vai cumprir a sua promessa? Porque Números 23:19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por um acaso Deus prometeria e não cumpriria? Aí o versículo de número 20 diz o seguinte: pelo fato de ele ter prometido, eu vos abençoarei e cumprirei com a minha promessa. Deus é Deus de promessa. Até quando Balaão tentou amaldiçoar aqueles que estavam debaixo de promessa, Deus transformou a maldição em bênção, porque a igreja está debaixo da promessa do Altíssimo. A promessa que a igreja tem não é uma promessa feita por nenhum político. A promessa que a igreja tem não é promessa feita por nenhum homem. A promessa que a igreja tem é a promessa feita pelo Senhor dos Exércitos, o Deus Criador dos céus e da terra. Nós estamos debaixo de uma promessa poderosa, e esta promessa poderosa se cumpra, ainda que a terra e o céu se abalem, mas a igreja estará firme e de pé para receber a promessa, porque a igreja está debaixo de uma promessa. E a Bíblia diz no capítulo 13 que quando Israel sai da terra do Egito, passa um ano estacionado, acampado no Sinai. Deus ordena que levantem e vão em direção à terra. E a Bíblia diz que quando chegam perto da terra, Deus diz a Moisés: levanta príncipes de cada tribo, chefes. Por quê? Porque tinha que ser sim príncipes das 12 tribos. Primeiro, porque príncipe fala de liderança de reinado. Todos tinham influência sobre a tribo a qual pertencia. E Deus dá ordem: peguem 12 homens e príncipes de cada tribo, autoridades, e os enviem para vistoriar, para espionar, para inspecionar a terra que já é deles. A terra não era de nenhuma nação, ela estava sendo habitada pelos amalequitas, ela estava sendo habitada pelos amorreus, ela estava sendo habitada pelos jebuseus, ela estava sendo habitada pelos cananeus, mas a promessa não era deles, era de Israel. E Deus diz assim: vai vistoriar, vai fazer o test drive na promessa que eu tenho vos feito, vai lá ver quanto a terra é boa, vai ver quanto minha promessa é perfeita, porque as promessas de Deus não vêm pela metade. Deus não dá coisa ruim à sua igreja, Deus só dá aquilo que é bom e perfeito. Deus olhou para Abraão e disse: eu quero que você seja espelho para que eu manifeste às outras nações a minha glória. Eu pregava em uma igreja domingo aqui no nosso campo, e eu dizia o seguinte: todo ser humano lá nasce no seu íntimo dizendo: eu preciso de respostas para as minhas interrogações. E nessas respostas eles procuram em várias religiões. A igreja encontrou a verdadeira resposta, que está em João capítulo 14 e versículo 6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso, Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, eu vou te escolher, porque na sua semente, através de Isaac, de Jacó, de José, eu farei uma nação poderosa. Para que, Jeová? Porque eu quero que essa nação seja a manifestação da minha glória. Através dela, eu vou provar para o egípcio, eu vou provar para o cananeu, eu vou provar para o jebuseu, eu vou provar para o amorreu, que eu sou o único e verdadeiro Deus poderoso. Então Deus escolhe Abraão para que Israel fosse espelho da sua glória. Olha para mim, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a ele. Não pode ser, mas se foi eu que levantei a mão e aceitei a Jesus. Não, a Bíblia diz que foi ele que escolheu a mim e a você. E eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: você é privilegiado. Só que é privilegiado
cuidado, porque em meio de 8 bilhões de pessoas que pisam na terra neste momento, você foi escolhido como um príncipe de Deus. Aí Pedro diz o seguinte: vós sois geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Para quê? Para manifestar a glória de Deus. Deus olhou para mim, para você, igreja, e disse: eu vou escolher este povo, vou deixar sobre eles a minha promessa, para que através dele eu manifeste aqueles ateus, aos agnósticos, aos religiosos, aos idólatras, que estes são aqueles que servem ao único e verdadeiro Deus. Então a igreja que se reúne nesta noite é uma igreja privilegiada. Mas olha para mim, Satanás quer que você se distraia e não perceba quem você é. Ele quer que você se olhe no espelho e diga assim: eu não sou nada, eu não tenho valor nenhum, eu não presto para nada. Sabe por quê? Porque quando Satanás lhe convence que você é um Zé da esquerda, que você é um Zé ninguém, que você não serve para nada, ele sabe que ele vai te imobilizar e vai arrancar as suas forças. Mas quando você olhar no espelho e dizer assim: eu não sou, mas ele é, eu não faço, mas ele faz, eu não posso, mas ele pode. Satanás sabe que você vai ser uma metralhadora poderosa na mão de Jeová, que você vai ser uma bomba atômica na mão de Jeová. Tu pode até não ser, mas o Deus que habita em você te faz ser aquilo que você não é. Tu não tinha nome, tu não tinha identidade, tu era desprezado na sociedade, mas está escrito aqui na minha Bíblia: ele pegou as coisas fúteis, ele pegou as coisas desprezíveis, ele pegou as coisas loucas do mundo e disse: eu vou usar, eu vou encher o meu espírito, eu vou dar dom da palavra, dom de profecia, dom da ciência, dom do conhecimento, dom do louvor, vou usar como instrumento na minha mão. Tu é uma bazuca na mão de Jeová, tu é uma metralhadora, mas Satanás sabe do seu potencial através daquilo que Deus lhe entregou. E o que é que ele quer, pastor? Ele quer dizer para você que você não serve, mas eu venho dizer, na autoridade do Espírito Santo, que Deus está te enchendo do seu poder nesta noite, para te mostrar que você não é, mas ele te fez um ser poderoso, um instrumento na sua mão. Jeremias, o que é que tu vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Jeremias, eu te escolhi quando tu estava ainda no ventre da tua mãe em formação. As nações te dei por profeta. Tu és um instrumento na minha mão, Jeremias. Alguém vai bater no teu ombro e dizer: desiste, tu não serve. Mas quem te escolheu, Jeremias, não foi o teu pai. Quem te escolheu, Jeremias, não foi a tua mãe. Quem te escolheu, Jeremias, não foi o teu pastor. Quem te escolheu, Jeremias, não foi a sociedade que conhece o teu passado. Quem te escolheu, Jeremias, fui eu. E hoje eu te digo, Jeremias, toma posse, porque tu és vasto. Toma posse, porque tu és profeta. E eu vou te usar como instrumento na minha mão. Aí eu diz: leva os 12, vai para ver a terra que emana leite e mel. E aí o que Moisés dá ordem: vai, e quando chega lá, para provar que Deus é Deus de perfeição, traga do fruto da terra, porque Israel que ficou aqui precisa saber que aonde Deus está guiando verdadeiramente é uma terra que emana leite e mel. Lá vai os 12. Quando os 12 chegam lá, eu imagino que todos tiveram a mesma visão, todos enxergaram o quanto as árvores eram bonitas. Porque quando Moisés envia, versículo de número 17 ao versículo de número 20, Moisés pega ele e vejam 5 coisas. A primeira, o povo que lá habitava. A segunda, qual era a localização onde cada um habitava. A terceira, quais os tipos de cidade, arraial ou fortaleza em que
plantava. E quarto, se a terra era boa ou ruim, se a terra era frutífera ou infrutífera. E outra coisa, e quinto, se havia árvore. A ordem de Moisés é: faça uma inspeção e traga um relatório fidedigno daquilo que viram. Lá vai os 12, todos vindo a mesma coisa. Quando eles chegam provavelmente na cidade de Hebron, dentro de Canaã, o texto diz que eles começam a observar. Foram 40 dias dentro de Canaã, foram 40 dias observando. A terra era boa, a terra era frutífera, o povo plantava e depois colhia. A terra era maravilhosa, era a terra dos sonhos que poderiam esses homens morar. Era a terra de qualquer pessoa. Eu vou te explicar para que você entenda. É como se você tivesse entrado na melhor empresa do Brasil para se trabalhar. Era como se fosse você tivesse o melhor emprego, você tivesse as melhores mordomias. Assim era a terra que emanava leite e mel. Quando aqueles 12 homens chegam lá, eles ficam admirados com o que veio, eles ficam maravilhados com o que veio. O que eles veem? Eles veem o quanto havia figos bonitos, as romãs eram maravilhosas, e as videiras, era videira para todo lado. Olha para mim, nós sabemos que uva não dá em qualquer lugar. Primeiro, tem que ter um clima adequado para que a videira possa florescer. E a videira que eles viram era uma videira maravilhosa. Eles olharam e diziam: que lugar bom, que lugar maravilhoso. Quando eles olharam, eles enxergaram uma parte boa e observaram o seguinte: verdadeiramente Jeová não estava mentindo a Abraão. A terra manda leite e mel e a terra é boa. Olha que figueira, olha que pé de romã, olha que pé de videira de uva, olha que uvas bonitas. Eles ficaram alegres, voltaram todo empolgados. E diz o texto que eles vão para o vale de Escol. Escol quer dizer cacho, e eles próprios deram esse nome. O que eles fazem lá? É um local onde havia uma extensão imensa de plantação de videira. O que eles fazem? Eles arrancam o cacho de videira. E olha para mim, por favor, diz o texto, é bem claro, está escrito aqui, que a uva que eles pegaram, o cacho que eles pegaram, era tão pesado. Eu nunca vi uma videira com um cacho tão grande, e foi preciso 2 homens carregarem para levar essa uva. Por quê? Porque o cacho era imenso. Só que terra maravilhosa. Vieram todos regozijando, vieram todos alegres. Mas olhe para mim, por favor, quando nós estamos com a bênção na mão, quando Deus diz assim: meu filho, eu vou te usar na terra, eu tenho bênção para a tua vida, quem é que não se alegra? Eu acho que tem gente que todo culto quer ouvir uma profecia ou uma palavra de vitória. Deus vai me abençoar, Deus vai abrir a porta, Deus vai me dar vitória. E Deus muitas vezes fala, a gente se alegra, a gente fica feliz, a gente sai regozijado do culto, chega em casa dizendo: rapaz, que culto abençoado, Jesus falou através da sua palavra, que maravilha, oh, glória a Deus. Aquela alegria de culto que a gente vai para casa. Assim está os 12 quando passaram 40 dias na terra de Canaã. Aí lá vem eles com o cacho de uva, andando todo mundo cantando alegre. Oh, que terra maravilhosa. Mas no meio do caminho, irmão, quando eles estão a caminho de Parã, diz o texto que eu imagino que a mente de Deus disseram assim: rapaz, lá verdadeiramente manda leite e mel. Mas tu viu o tamanho do inimigo, tu viu os filhos de Anak como são gigantes. Olha para vocês, vocês não têm espada. Olha para vocês, vocês não têm escudo. É melhor desistir da promessa e voltar para o Egito. É melhor voltar para lá, porque vocês já conhecem como é que é o Egito. Vocês já sabem qual é a carga horária de trabalho. Vocês já sabem qual é o castigo se não fazer o trabalho correto. Vocês já sabem que lá vão comer vísceras de peixe, pepino e cebola. Desiste dessa terra prometida, desiste dessa promessa que Jeová fez. Volta para trás. O inimigo é muito poderoso, o inimigo é muito forte. É melhor você ficar em casa aí no seu canto, assistindo sua novela, assistindo sua série, distraído no celular, no Facebook, no Instagram. Esquece
negócio de chamado, esquece esse negócio de ministério, esquece esse negócio do céu. Olha lá, a bebida é melhor, a cerveja é melhor, o cigarro é melhor. Para com esse negócio de céu, não existe. Esse negócio de céu não existe. Assim é o diabo. Ele sabe que não pode ter o que você tem, ele sabe que não pode ir para onde você vai, e ele quer que você desista da promessa. Lá vem os 11 dizendo: oh, que coisa boa, a lugar é bom, a terra mana leite e mel. E o diabo dizendo do outro lado: é aqueles desenhos que a gente assistia antigamente, se o anjinho bom de um lado e o demônio do outro lado. Assim é o diabo. Quando a gente se alegra com a promessa, o diabo vem lá para jogar balde de água fria dizendo: olha o tamanho do inimigo, rapaz, desiste. Eles vão te derrubar só com sopro, só com murro, eles vão te derrubar. É melhor desistir da promessa. E a Bíblia diz que na volta dele, rapaz, a terra é boa, mas porém o inimigo é muito grande. Olha, a terra é boa, mas lá tem Amalequita, mas lá tem Cananeu, mas lá tem Jebuseu, mas lá tem Ferizeu. É melhor desistir, né? É melhor voltar para o Egito, para a terra da escravidão. É melhor voltar para onde viemos. Não é melhor? Eu acho que eu não vou para lá não, rapaz. Eu não tenho coragem de enfrentar. Olha para mim, por favor. Mas eles não lembravam daquilo que está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia. Maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Aleluia! Maior é o que está com a igreja. A promessa é maior do que a luta. E eu tenho uma coisa para te dizer, para que você não esqueça: a promessa quem fez foi Deus. E eu tenho outra coisa para te dizer: as promessas de Deus não é feita como as promessas humanas, porque o homem às vezes joga barro na parede para ver se cola. Ele fala achando que vai dar certo, mas não sabe se vai dar certo. Com Deus é diferente. Quando Deus promete, Ele já preparou o cenário, Ele já preparou o caminho, Ele já preparou o circuito, Ele já preparou a história e está dizendo: pode ir, porque eu já garanti a vitória. Pode ir, porque tu vai tomar posse da terra. Aí eu me lembro de Davi, quando todo o exército de Israel disse: não vamos enfrentar, porque o currículo de Golias é extenso. Davi disse: que currículo, coisa nenhuma, rapaz. Ele vem contra mim com espada, vem contra mim com escudo, vem contra mim com lança, vem. Mas eu vou com algo mais poderoso do que eu. O que é Davi? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Quanto mais difícil é, mais Deus gosta de operar. Lucas 1,37 está escrito. Olha que eu já citei inúmeros versículos para te provar que a promessa de Deus se cumpre. O que está escrito em Lucas 1,37 está escrito: aquilo que é impossível para o homem torna-se possível para Deus. Ou seja, não importa o grau de dificuldade da tua peleja, a promessa é maior, o Deus é maior, a vitória é maior. Então creia, espere, porque Deus vai te dar vitória. Eles viram a mesma coisa, a mesma visão, mas não a mesma percepção. Os 12 viram a terra que mandava leite e mel. Os 12 viram que lá corria o Rio Jordão. Os 12 viram que toda árvore era frutífera. É a mesma visão, mas nunca é a mesma percepção. Não entendi? Eu vou explicar. O problema não é o problema. O problema é a forma que você enxerga o problema. O problema não é o problema para Deus. O problema é a forma e o tamanho que você deixa o problema diante do Deus que você serve. Tem crente que está aumentando o problema acima do Deus que ele serve. É por isso que tem muita gente na igreja, e eu como pastor sei, que está frustrado, que não tem força nem para vir para o culto. Sabe por quê? Porque ele está tornando o problema dele maior do que o Deus que ele serve. E problema, como eu disse terça-feira aqui, todo mundo que está sentado aí tem, cada um com um problema diferente. O problema é o tamanho que nós tornamos o problema para tentar nos abater e nos destruir. Porque quanto maior você tornar o problema, mais difícil
isso é para você superar. Mas quando você olhar para o problema e dizer, o problema parece grande, mas eu sei que meu Deus é maior do que o meu problema. Eles tiveram a mesma visão, mas a decepção dos 10 era: os filhos de Anak é gigante, e nós fomos como gafanhotos perante ele. Aí galera disse: nós poderemos até, eles podem até ser gigantes, mas quem nos fez a promessa é mais poderoso do que eu. Vamos possuir a terra. Glória! Você sabe por quê? O povo ficou no meio do caminho e então entraram na terra prometida? Porque tornaram o Deus deles menor do que o problema. Capítulo de número 14. Quando Israel quis apedrejar a Moisés, dizendo: por que nos tirasse da terra do Egito e não nos deixasse morrer aqui? Aí Deus diz assim: por causa da murmuração e por causa da incredulidade, vocês vão rodear, andar, transitar 40 anos, que foi os 40 dias que vocês historiaram a terra de Canaã, e vão morrer todo mundo nesse deserto. Só vai estar na terra Josué, Caleb e as crianças de 20 anos para baixo. Sabe por que o povo pereceu no meio do deserto? Porque não confiou no Deus que fez a promessa. Sabe por que muitos estão perecendo na igreja? Porque estão diminuindo o Deus que fez a promessa. Quando você entender o tamanho do teu Deus e diminuir o tamanho do teu problema, porque para Deus nada é impossível, você vai entender que o Deus da promessa é maior do que o problema que você está passando. O problema é quando nós nos abatemos diante da dificuldade. Quando a dificuldade é maior, nós tornamos um problema grande. Elias está fazendo o que aí na caverna? Eu estou com um problema muito grande. Qual o nome dele? Acabe e Jezabel. Peraí, vamos dar o jeito. Sai daí, moço. Não existe problema maior do que o teu Deus. Não adianta ter promessa. Quem tem promessa aqui? Se não acredita e não confia no Deus que fez a promessa. Não adianta ter promessa se não confiar e acreditar no Deus que fez a promessa. E tem gente que não está vivendo na igreja mais por fé, porque está escrito que o justo viverá pela. Mas tem gente que está na igreja vivendo por vista. Ele só crê naquilo que vê, ele só crê naquilo que toca, ele só crê naquilo que é palpável. E Deus está dizendo: eu abro porta onde não existe porta para cumprir com a minha palavra. Eu vou ver, abrir o Jordão no ápice da primavera, quando as correntes da água do Jordão é alta. Deus disse: para isso não há problema. O que você tem, Josué? Pega a capa, toca nas águas e ela se abre. Porque para Deus não existe dificuldade. O problema da dificuldade é o tamanho que nós colocamos o nosso Deus. Moisés, o que é que nós vamos fazer? O que é que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um pedaço de cajado. Toca nas águas, porque eu não preciso de muita coisa para operar um milagre no meio da minha igreja. Aleluia! O povo tem a mesma visão. E tem crente que anda chorando, dizendo: Deus me abandonou. Sabe qual é o problema? É que você tornou a sua dificuldade maior do que o teu Deus. Porque para Deus não é nada e não existe nada impossível. O que alegra o coração de Deus é quando Deus olha para o crente e diz assim: ele confia em mim, ele acredita em mim, ele sabe que eu posso fazer, ele sabe que eu posso agir, ele sabe que eu posso operar. Quando nós confiamos no Senhor, Deus opera maravilhas no meio da sua igreja e opera maravilhas no meio do seu povo. Glória! Os dias serão abreviados. E a pergunta é: por acaso, quando o Filho do Homem vier, achará fé? A promessa não está acabada. A promessa permanece de pé sobre a sua vida. O problema é que você diminuiu o Deus que te fez a promessa. O problema é que você limitou o Deus que te fez a promessa.
Quando você entender que o Deus da promessa é maior do que o teu problema, quando você entender que o Deus da promessa é maior do que a tua dificuldade, quando você entender que o Deus da promessa é mais poderoso do que o seu problema, quando você entender que o Deus da promessa é maior do que qualquer gigante, quando você entender que o Deus da promessa é maior do que qualquer mar, quando você entender que o Deus da promessa é maior do que qualquer rio, Deus vai operar coisas sobrenaturais sobre a tua vida, e você vai contemplar a mão de Deus sobre você, e você vai glorificar e exaltar ao nome dele. E nas promessas do meu Salvador